E se o Goku e o Saitama lutassem, afinal, quem venceria? E bem, eu acho que se tu nunca se perguntou isso, tu pelo menos já deve ter visto alguma discussão na internet sobre isso. E bem, a resposta para essa pergunta pode ser bem mais interessante do que tu imagina. No entanto, eu sou o Felipe, antes mesmo de ver o vídeo, já comenta aqui embaixo e aí, no teu ponto de vista, quem leva essa luta e por quê? Vamos ver se a nossa opinião bate no final do vídeo. No entanto, para responder essa pergunta existem bem mais de uma forma, e a primeira delas e mais comum é simplesmente comparar os feitos de cada um, basicamente olhando o que cada um já fez e pode fazer, nivelar eles e quem ficar acima leva a vitória. E pra ser bem sincero com vocês, se a gente simplesmente comparar os feitos de um com o outro, não teria nem luta. O Goku tem feitos muito maiores que o do Saitama, afinal a gente estaria comparando um personagem que acabou de entrar em níveis de destruição cósmica com um que já tá nesse patamar há muito tempo, que no caso é o Goku, o que obviamente deu espaço ao Saiyajin pra ter feitos bem maiores que o do Careca, mas no fim comparar feitos, por mais que seja a melhor forma de analisar uma luta, quem conhece esses dois sabe que nem de longe uma luta entre eles se resumiria a só isso, já que o fator principal e que realmente decidiria essa luta seria a personalidade de ambos. Tá, mas como assim a personalidade? Bem, quando a gente compara esses dois, a comparação mais comum é fazer como eu acabei de explicar a vocês, é comparar puramente os feitos de um com o outro e ponto, mas uma luta real entre esses dois, os feitos não seriam nem de longe o ponto principal, e sim a personalidade de ambos, até porque a forma que eles conduziriam a luta seria o ponto-chave para decidir o resultado, porque no fim elas são bem parecidas, pelo menos em certos pontos, já que assim como Goku, Saitama também não começa a sua luta com tudo, foi assim com Boros, foi assim com Garou e foi assim com vários outros inimigos, mas aqui entra a primeira e a maior diferença entre eles. O Saitama não faz isso para testar o seu oponente ou muito menos aproveitar a luta, como é o caso do Goku, e sim porque ele tem plena noção de que na maior parte dos casos, um soco normal seu já é mais que o bastante para acabar a luta. Então em 99% das lutas do Careca, ele nem se dá o trabalho de largar um soco sério, ele nem se dá o trabalho de lutar a sério. E se ele e o Goku lutassem, não iria ser diferente, principalmente se a gente partir do ponto que o Goku é idêntico a um humano, por mais que ele não seja, mas o Saitama não sabe disso, e com isso em mente fica ainda mais claro que sim, ele pegaria leve com o Goku, porque o Saitama não mata humanos. Prova disso é o Sonic Velocidade do Som, que vive correndo atrás do Saitama, querendo desafiar ele, querendo passar o Careca de F, mas mesmo assim o Saitama nunca matou ele. E o Goku, por sua vez, faria o mesmo com o Careca, ele pegaria leve de começo, porque com toda certeza vencer não ia ser nem de longe a prioridade dele. Sim, por mais estranho que pareça, no entanto, quando muita gente tende a analisar uma luta entre esses dois, acaba ignorando que em 99% das lutas o foco do Goku nunca é vencer. O Goku nunca entra numa luta já querendo vencê-la de início, ele sempre entra num combate querendo aproveitar ele, querendo testar o seu oponente e principalmente se divertir enquanto luta. Sim, galera, o Goku nunca entra numa luta com o intuito de eu vou vencer ela logo de início, não. O foco do Goku sempre ao entrar numa luta é testar o seu oponente e tentar ficar mais forte e também se divertir durante o combate. E com o Careca não ia ser diferente, com toda certeza o Saiyajin iria querer testar o Saitama a fim de ver o quão forte ele é, no intuito de principalmente se divertir e aproveitar aquela luta, até porque isso não tá só na personalidade do Goku, mas também no sangue de Saiyajin dele, no sangue guerreiro que faz ele querer estar sempre lutando, que faz ele ser atraído por lutas. O intuito do Goku não é vencer uma luta logo de cara, e sim aproveitar ela o máximo possível, e por isso que em 99% das lutas ele não entra no seu máximo, ele entra na sua base muitas vezes para poder aproveitar aquela luta. E como eu falei, foi assim várias e várias vezes, até mesmo com caras que são claramente problemas, que são claramente ameaças a todo mundo, como o próprio Freeza. Afinal, se a gente voltar um pouco no tempo, lá na saga do Renascimento de F, o Goku, mesmo sabendo claramente da ameaça que o Freeza é, por mais que não fosse pra ele, o Freeza era claramente uma ameaça a todo o planeta, tanto que ele destrói o planeta, e se não fosse o Whis, o Goku teria se dado mal junto de todo mundo. Mas mesmo assim, mesmo conhecendo o Freeza, ele preferiu pegar leve com ele somente pra se divertir. Só lembrando que nesse ponto o Freeza já tinha quase mandado o Gohan de F. E antes que tu venha falar que isso foi um evento isolado, não foi. Foi assim com o Freeza, com o Moro, com o Vegeta lá na saga Saiyajin e até mesmo com o Majin Buu. Quando o Goku tava prestes a derrotar ele, o Saiyajin pede pra que ele reencarne, pra que eles possam lutar de novo. E por mais que o Goku tenha sim pedido pro Majin Buu reencarnar como uma pessoa
pessoa boa só em ele pensar em poder lutar futuramente com o Majin Buu, com uma ameaça como ele, pedir pra esse cara reencarnar é algo a se pensar. Então sim, muitas vezes o Goku tende a priorizar a luta, se divertir na luta do que a própria vitória. Então não, esse comportamento do Goku não é algo isolado, ele tem mania de querer ir testando o seu oponente, nunca iniciar com tudo e querer vencer a luta logo de início. Então se a gente olhar um pouco para a personalidade de ambos, dá pra ver que resumir tudo em feitos não faz tanto sentido, já que nenhum ia começar a luta com tudo logo de início, e aqui começa o problema pro Goku. Se a luta começasse, ele decidisse deixar ela correr pra aproveitar e se divertir lutando com o Careca, como a gente viu que é bem a cara do Saiyajin e que também tá marcado no histórico dele, ele ia se dar muito, mas muito mal. Isso porque mesmo sendo muito mais forte que o Saitama, porque sim, ele é com tudo que foi mostrado até agora, se o Saiyajin decidisse que quer aproveitar a luta como ele sempre faz, e fosse aplicando sua força conforme o Careca se mostra capaz de aguentar, ele iria acabar entregando a vitória de mão beijada ao Saitama, assim como foi com o Broly, onde o Goku poderia facilmente acabar com ele logo no início da luta, até porque quem viu o filme sabe que caso o Goku quisesse levar a luta ali desde o começo, era só ele começar ela no seu máximo, no caso com o Blue mais Kaioken, porque só lembrando, ele ainda não tinha domínio do Migate naquela época. Então sim, caso o Goku quisesse, ele poderia sim ter ativado o Blue com Kaioken logo de início e já largado um ataque em toda a potência, sem nem deixar o Broly se tornar uma ameaça. Até porque sim, por mais que o Broly fosse uma pessoa boa e o Goku soubesse, era melhor conter a ameaça e só depois conversar, porque o cara chegou ali junto ao Freeza, então só por aí já dava pra imaginar o pior dos cenários. Mas aí que tá, o Goku deixou a personalidade dele falar mais alto e deixou ele crescer mais e mais, até porque mesmo vendo que o Broly tava conseguindo ficar mais e mais forte na luta contra o Vegeta, em momento algum ele interviu ou mandou o Vegeta acabar com ele de uma vez. E pior, quando ele assumiu a luta, ele não tentou vencer logo de início, e sim foi começando aos poucos, mesmo sabendo que não seria o suficiente. Afinal, o Vegeta tentou usar sua forma God e não deu certo, mas mesmo assim o Goku foi da base pro 1, pro God, pro Blue. E esse papo do Goku querer testar o Broly foi sim o que fez ele perder, porque sim, ele poderia ter vencido caso ele quisesse vencer logo de início. E aí que tá o problema, o poder do Saitama funciona exatamente como o do Broly. Quanto maior fosse a distância que o Goku fosse criando entre eles, mais o Careca iria crescer para acompanhar essa distância, o que por consequência faria o Goku se divertir na luta e aumentar mais o seu poder, e o ciclo acabaria se repetindo e se repetindo até não poder mais se repetir, porque diferente do Saiyajin, que tem um ponto máximo que atualmente é o seu Migate completo, o Saitama não tem. Devido à falta de limitador dele, ele vai crescer indefinidamente, o que faria chegar a um ponto da luta onde os papéis iriam se inverter. Não seria mais o Goku que estaria pegando leve com o Careca, e sim o Saitama que iria estar pegando leve com o Goku, assim como foi com o Garou, onde depois de ficar muito forte, o Saitama teve que pegar leve com ele, sendo que poucos segundos antes a luta entre o Garou e o Saitama até que estava acirrada, mas por causa do crescimento absurdo do Saitama, ele acabou deixando o caçador de heróis comendo poeira. Então galera, se a gente se basear no modo de agir, pensar e lutar de ambos, caso o Goku enfrentasse o Saitama da forma que ele fez na maioria das lutas dele, que já é meio que costume dele fazer, ele iria acabar perdendo a luta porque simplesmente ele iria entregar a vitória ao Careca de mão beijada, assim como foi com o Broly. Ou tu que conhece o Goku, até comenta aqui embaixo. E aí, tu que acompanha a obra e conhece o Saiyajin, tu acha mesmo que ele iria começar a luta desde o início somente pra vencer ela? Ele iria deixar uma oportunidade de lutar com alguém que pode dar uma boa luta a ele somente pra vencer? É bem difícil de imaginar o Goku deixando uma oportunidade assim passar, não é não? Ou seja, caso a gente analisasse uma luta de ambos como eles sempre costumam lutar, o Goku iria perder simplesmente por causa da própria personalidade dele, mas se a gente analisar por feitos, partindo do ponto de que ambos iriam começar nos seus máximos com intenção de vencer, ignorando completamente o histórico e a personalidade dele, sim, o Goku iria vencer. Mas agora é contigo, e aí, o que tu achou? Tu acha mesmo que o Saitama iria vencer devido à personalidade do Goku, ou tu acha que ele simplesmente ia ignorar tudo isso e só querer vencer a luta? E bem, se tu gostou do vídeo, desce a tela rapidinho aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho, já que fazendo isso, além de ajudar muito meu trabalho, tu também vai estar sempre sendo notificado quando sair vídeo novo. Meu muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo e a todo mundo que se inscreveu no canal. Eu vou estar deixando outros 2 vídeos muito bons aqui na tela pra ti, dá uma olhadinha lá, eu tenho certeza que tu vai curtir. A gente se vê lá ou numa próxima, espero que lá. Falou!